Aqui no canal eu já fiz um vídeo abordando o passado de Gojo e Geto junto a Riku Amanai, a receptáculo de plasma estelar. Naquele vídeo eu falo um pouquinho mais sobre a corrupção do mundo Jujutsu e a falta de empatia em relação aos feiticeiros, o que acaba destruindo seus corações, infância, mente e vida. Nesse vídeo, eu não quero entrar nessa parte de como o mundo Jujutsu se comporta em relação àquele acontecimento. Eu quero falar apenas de Gojo e Geto e toda a tragédia que envolve os dois. Mudou suas vidas e, de certo modo, cria um laço que ao mesmo tempo se torna distante e quente. Geto e Gojo, claramente, eram um exemplo de amizade perfeita para aqueles que são fortes como os dois. Classes especiais. De certo modo, eles eram muito parecidos, muito próximos. Óbvio, em um confronto suposto entre os dois, eu apostaria em Satoru Gojo, mas o nível deles era bem próximo, não era tão discrepante. Era possível Suguru Geto dar trabalho ao ponto de causar ferimentos talvez em Gojo, dependendo logicamente do preparo e do uso de suas técnicas, e também de suas maldições. Kenjaku, por exemplo, foi capaz de sustentar uma luta contra Chozo Tsukumi Tengen usando boa parte das habilidades de Suguru Geto. Seu Uzumaki, demonstrado na obra, demonstra ser algo um pouquinho mais interessante do que parece. E essa força em Suguru Geto, de certo modo, encantava Satoru Gojo. Não como algo romântico, mas óbvio, algo que ele via como um igual. O grande problema de nascer forte como Satoru Gojo é que em algum momento você vai acabar se questionando coisas como: existe alguém mais forte que eu? Eu não sou uma pessoa ruim, mas se eu fosse? Eu tenho poder para destruir o que eu quiser, como eu deveria usá-lo? Eu consigo ser mais forte? Meu poder se origina de mim ou de um suposto destino que me atrai? Eu sou humano? São perguntas que quem está no topo faz a todo momento para si mesmo. E Geto foi a pessoa que trouxe para Gojo todas as respostas. Se existisse alguém forte como Gojo, essa pessoa seria Suguru Geto, o outro classe especial da escola Jujutsu, que se mantinha presente naquele momento. Se Gojo fosse um cara ruim, Geto foi aquele que ensinou a Gojo o que seria a verdadeira amizade, a moral e a ética correta para lidar com situações onde matar pareceria a decisão mais fácil. Geto criou para Gojo um obstáculo claro para a destruição do mundo. Mostrou que naquele momento, ele não era exatamente absoluto, ao ponto de até mesmo se desafiarem para brigas, coisa que ninguém teria coragem de falar para o Olhos Azuis. Geto mostrou para Gojo que ele poderia buscar ser o mais forte, e abriu essa questão na cabeça do xamã com a decisão mais divergente da vida dos dois. No fim, Suguru Geto foi quem provou por A mais B que Gojo era tão humano quanto qualquer um. E essa é a importância da amizade de Suguru para Gojo. Nós não sabemos exatamente como Gojo e Geto se conheceram. Desde que nos conhecemos por leitores de Jujutsu Kaisen, os dois são amigos, melhores amigos. E vemos nos dois uma conexão única, ao ponto de dividirem o cargo de o mais forte, com essa frase se tornando algo como somos os mais fortes. E foi assim por grande parte de suas juventudes. Os dois só tiveram uma mudança considerável quando conheceram outra personagem que abalou o mundo da feitiçaria, Riku Amanai. Amanai era mais nova que eles, não tanto. Ela não era uma xamã. Apesar de possuir um corpo único, foi cobiçada pelo mundo Jujutsu inteiro. Amanai parecia uma menina alegre e bem resolvida com seu destino. Não parecia demonstrar nenhum incômodo ao ser abordada pela ideia de se fungir com alguém como Tengen, se tornando apenas uma com o xamã milenar. Mas Riku, em pouco tempo, mostrou sua verdadeira face. Ela não queria isso. Ninguém nunca deu a ela escolha. Com Satoru Geto, Amanai pôde sorrir por poucos momentos. Foram momentos felizes. Eles salvaram a Kuroi juntos. Gojo se exibiu na escola dela, eles vão à praia. Conhecem um pouquinho mais as coisas que Amanai ainda não tinha visto em sua vida. Eles criam uma conexão entre eles. E tudo isso gira em torno de uma decisão que Geto e Gojo já haviam feito juntos antes. Graças a uma frase do diretor Yaga, os dois haviam prometido até mesmo ir contra o mundo da magia caso Amanai realmente não quisesse fazer a assimilação. Os dois respeitariam a vontade da menina, e mesmo sabendo que teriam problemas, os dois não hesitam nem por um segundo. Novamente, eles são os mais fortes. Não havia ninguém que pudesse impedi-los de fazer o que achassem certo. E agora temos a primeira tragédia que abala o mundo dos dois: o Shiguro Toji e o incidente com o receptáculo de plasma estelar. Primeiro que a gente deixa muito claro que Toji
não nasceu com essa função, abalar o mundo, ser o primeiro humano que desafiaria alguém forte e mostraria que eles não eram tudo isso. Mas a restrição celestial fez seu papel e destruiu o destino de Amanai, Gojo e Tengen. Toji mata Gojo. Em seguida, atira sem receio em Amanai, eliminando a menina. Fechando com chave de ouro, ele humilha Suguru Geto, o deixando desmoralizado e permitindo sua vida por puro capricho da manipulação de maldições. Geto era para ter morrido naquele dia. Tudo isso, apesar de como Gojo eliminou o Toji depois, fez uma ruptura na amizade deles. Mesmo que sem perceber, em pouco tempo, já não existia mais os mais fortes, apenas o mais forte, que foi Satoru Gojo. Gojo, em menos de um ano, já fazia missões sozinho, já era considerado mais forte. Ele podia resolver tudo, não havia nada que ele pudesse não fazer, ou nada que pudesse impedi-lo. Nem mesmo Geto era um obstáculo a partir de agora. Satoru não enxergava assim. Ele ainda tinha aquela visão antiga de Geto, mas a realidade já atormentava a mente de Suguru Geto, ao ponto de que em algum momento ele realmente ia acabar surtando. Geto passou a distorcer a realidade contra os Xamãs, criando repulsa e os achando nojento, indo contra tudo que ele próprio ensinou a Gojo. Geto aprendeu a ser indiferente em relação à vida dos não-feiticeiros. E desse modo, com todo esse capricho, vamos lá para a tragédia que abalou e destruiu a amizade dos dois. Yuki Tsukumo, a terceira feiticeira de classe especial da escola Jujutsu, ela e Geto se conhecem e, nesse momento, Suguru tem uma certa revisão sobre a criação de maldições e o funcionamento da energia amaldiçoada. E assim, ele começa com esse, entre aspas, surto de verdade. Antes de conhecê-la, Geto já se via em um ciclo infinito, como se tivesse uma corrida dos ratos na versão dos xamãs. Ele fazia tudo, a todo momento, a mesma coisa. Lutava, consumia. Lutava, consumia. Era nojento para ele comer maldições, mesmo que a manipulação de maldições exigia isso. Geto foi apresentado por Yuki a uma solução que ela mesma buscava para a criação de maldições. E nessa parte, eu prefiro usar uma citação. A energia amaldiçoada em excesso vaza dos humanos. Essa energia se acumula e forma espíritos amaldiçoados, certo? Sendo assim, existem duas formas de criar um mundo onde não nasçam maldições. A primeira é fazer toda a humanidade perder a sua energia amaldiçoada. A segunda é fazer toda a humanidade ser capaz de controlar sua energia amaldiçoada. Você sabia? Xamãs, na verdade, não criam espíritos amaldiçoados, a não ser aqueles que virem espíritos vingativos depois de morrer, é claro. E depois disso, de forma talvez meio cômica, não com uma intenção de ser aceito, Geto dá uma terceira opção. Então, apenas temos que matar todos os xamãs. É uma frase solta, talvez algo bobo. Acredito que nem mesmo o próprio Geto acreditava que seria levado a sério. Mas Tsukumo diz que faz sentido. Afinal, os meios dariam no fim desejado. E esse pensamento de Geto, na verdade, seria a forma mais simples de fazer todos virarem xamãs. Afinal, pela pura pressão de não xamãs estarem morrendo, os que tinham tendência a serem feiticeiros instintivamente iriam despertar suas técnicas, e com o tempo, os não xamãs iriam sumir do mundo. Esse foi o mundo utópico que Geto adotou como ideologia. Ele queria que isso fosse real. Em uma de suas missões, ele resolveu colocar tudo em prática, eliminando uma centena de pessoas e depois seus próprios pais. A reação de Gojo a isso é muito clara. Ele se vê perdido, não entende o que seu amigo estava fazendo, não entende nada. Talvez seja certo dizer que Gojo sentiu medo. E também foi a primeira vez que Gojo questionou sua força. Afinal, ele não podia salvar quem não queria ser salvo. 10 anos se passam e os dois se tornam studs. Suguru segue um caminho que o torna o, entre aspas, pior tipo de feiticeiro, enquanto Gojo se consolida de forma gigante como o mais forte. E é aqui que surge Yutokotsu, com a rainha das maldições Iri Korimoto, maldição que Suguru Geto olhou com os olhos brilhando, aquela que poderia dar a ele o potencial necessário para eliminar todos os xamãs do mundo. Pelo menos em teoria. O interessante do incidente provocado por Geto é que há inconscientemente uma confiança mútua e cega entre Gojo e Geto. Geto sabia que Satoru Gojo não iria machucá-lo, tirar dele o que ele mais ama, a sua família.
Mesmo podendo matar o Miguel com facilidade, Gojo preferiu dominá-lo e subjugá-lo. O mesmo serve para a segurança dos outros feiticeiros ligados ao gueto, como Mimiki e Nanako. Em nenhum momento suas vidas pareciam correr risco real. E Gojo envia para a escola Jutsu, onde estava Maki e Yuta, o Panda e o Inumaki, entendendo que o alvo de Geto seria Yutokotsu, ou melhor, a maldição Rikorimoto. Gojo entendia que Okotsu poderia acabar morrendo pela ideologia de Geto, já que Suguru teria necessidade de ter Arika. Maki também poderia acabar sofrendo, já que na visão de Geto, ela não era uma xamã. Porém, Inumaki e Panda estariam com certeza seguros. Geto jamais mataria xamãs jovens por nenhum motivo, e Satoru Gojo apostou nessa chance. Mas para surpresa dele, Maki acabou poupada de certa forma. Suguru teve sim chances reais de tirar a vida da menina, mas acabou não fazendo. Na conversa final de Gojo e Geto, há um momento que os dois falam pela última vez, e nessa conversa, Gojo diz para Geto algo que até mesmo surpreende o xamã, tirando um sorriso de seu rosto. Gojo afirma para Suguru Geto o mesmo que ele diz depois para Yutokotsu ao devolver a carteirinha de estudante dele. Gojo diz para Geto que ele é o seu melhor amigo e o único que ele tinha. Enfim, depois de matar Geto, obviamente a tragédia está feita. Por suas próprias mãos, o seu melhor amigo havia deixado esse mundo. Não dá para saber o que Gojo fez com o corpo de Geto. Só sabemos que foi descartado de forma irregular, o que deu a chance a Kenja com o futuro atormentar o mundo com o corpo do melhor amigo de Gojo. Foi o que, ocasionalmente, causou seu selamento, seu descanso e sua segunda derrota. O fato de Gojo ter se isolado e ficado sozinho no topo se deve muito ao que aconteceu entre ele e Geto no passado. O tipo de xamã e o homem que Satoru Gojo virou também foi moldado por esses acontecimentos. E a falta que um verdadeiro amigo fez na vida de Gojo, alguém que ele olhava como igual, é para mim a maior tragédia que alguém poderia ter, sendo um feiticeiro forte, ou também a maior tragédia que ocorreu na trajetória do mundo Jujutsu que conhecemos. Bom, pelo menos até agora.